Sig loucos! Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês quais foram as minhas matérias do segundo ano. Foi um ano muito diferente pra mim, porque foi um ano que eu passei por algumas brigas internas, não em relação à medicina, mas em relação a mim, a minha vida, assim, quem eu sou, o que que eu quero, por que que eu quero, como eu quero. E se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo mais a fundo sobre isso. Mas foi um ano também onde tiveram algumas matérias mais médicas e eu comecei a lidar com a medicina e a olhar essa universidade e falar, nossa, eu estou fazendo uma faculdade de medicina. E no terceiro ano vão ter só matérias médicas, então assim, agora a ficha tá caindo, tipo, eu tô fazendo medicina e não é brincadeira. Como vocês já sabem, do outro vídeo que eu fiz sobre as minhas matérias do primeiro ano, o meu ano é separado em 2 semestres, né? Então, no segundo ano, primeiro semestre, eu tive a finalização de algumas matérias, como anatomia e histologia, e o início de outras matérias, como fisiologia e bioquímica. Então, assim, o meu segundo ano foi composto por físio, bioquímica, microbiologia, higiene, pedagogia, psicologia, bioética, educação física, russo, filosofia e anatomia, histologia e, se eu não me engano, foram essas matérias. Caso eu lembre, eu falo aqui. E cada uma teve a sua peculiaridade. Eu vou começar falando sobre psicologia e pedagogia, que são 2 matérias que eu acho muito importante. Mas, assim, nessa faculdade não é a ênfase. Então, em psicologia eu tive algumas discussões sobre, eu li vários textos, aprendi muito, mas em pedagogia confesso que eu não tive um bom aprendizado, porque foi uma matéria, assim, muito superficial, assim, a gente lia um texto, lia uma lecture, mas não tiveram discussões e debates, era só ler e fazer o exercício, então assim, meio que ficava, meio que foi a moda boi, sabe, assim, meio largado. Então, são matérias assim que pra mim não foram tão legais. As 2 matérias que se encerraram no segundo ano, primeiro semestre, foram anatomia, histologia e filosofia, então foram 3 matérias, eu tive 3 exames. Anatomia eu pensei que fosse ser uma matéria mais complicada e tal, mas foi uma matéria que me ensinou muito. Foi uma matéria que me ensinou a estudar, que me ensinou que a minha memória pode ser maravilhosa, porque eu tinha que me esforçar, né, a decorar tudo e a saber tudo. E foi uma matéria que fez eu olhar pra mim e perceber que eu sou muito mais do que eu pensava que eu era, e que eu posso muito mais do que eu pensava que eu podia. Porque muitas vezes eu sentava pra estudar e falava, caraca, eu nunca vou aprender isso, porque é uma matéria, é um tópico muito difícil. E aí chegava lá no final, eu tirava uma nota boa em sala e isso era muito gratificante, sabe? Então eu me superei a cada dia durante a anatomia. Principalmente com a mudança de professor, porque eu tive uma professora maravilhosa no último semestre de anato. São 3 semestres de anatomia, né? Então, assim, foi muito legal. A segunda matéria que se finalizou, como eu disse, foi histologia. Foi uma matéria que eu não tive uma professora tão boa, mas, assim, eu aprendi muito e isso foi muito legal, assim, ver que eu, por mim, aprendi, estudei e foi muito bom. E filosofia, que foi a terceira matéria que eu tive exame no primeiro semestre do segundo ano, foi uma matéria, assim, que super tranquila, não tinha que estudar em casa, assim, mas foi uma matéria que me fez parar pra pensar em muitas coisas, foi muito legal. Além disso, tinha educação física, né, que foi uma matéria onde eu me esforcei muito e ao mesmo tempo eu relaxei, porque você tem que, né, se movimentar e o fato de ficar só sentada estudando me deixou um pouco sedentária. E aí eu aprendi nesse tempo que eu fiquei fazendo educação física que eu precisava daquilo.
que eu precisava me exercitar e que eu precisava colocar minha saúde em primeiro lugar e o meu corpo em primeiro lugar. Além disso, teve russo, né? Eu tive aula de russo, como sempre tem, eu acho que termina no 3º ano, não tenho certeza, e que é sempre um prazer aprender russo, principalmente assim, estando tão perto de entrar em contato com pacientes, né? Além disso, eu tive bioquímica e fisiologia, que foram 2 matérias de exame do meu 2º semestre. E fisiologia, eu tive um professor que não cobrava tanto, então era uma matéria que nem sempre eu me dedicava tanto quanto eu deveria. Porém, eu me dediquei bastante. Tinha dia que não dava, porque eu tinha que me dedicar para outras matérias, e como o professor não cobrava tanto, eu não estudava tanto, mas eu sempre tentava me dedicar ao máximo, e eu aprendi muito, e eu fiquei muito feliz com todos os resultados que eu tive em relação à fisiologia. A segunda matéria, né, que foi bioquímica, foi uma matéria que me surpreendeu muito, porque apesar de gostar muito de bioquímica, eu tive muito de química, eu tive um pouco de dificuldade em bioquímica, porque é uma matéria que necessitava que eu estudasse, que eu aprendesse de verdade, então eu demorei um pouquinho para conseguir entender qual era o caminho que eu tinha que seguir para aprender aquela matéria. Eu acho que quando você começa a estudar uma coisa, não vá com a cabeça de que você vai usar o mesmo método para todas as matérias, porque não é. Em algum você vai ter que decorar mais, outro você vai ter que entender melhor, outro você vai ter que usar diversos artifícios, tipo leitura, vídeo, decorar e rever, e assim, então você vai sentindo como é a matéria. Então foi uma matéria que eu tive muita dificuldade até chegar aonde eu olhei e falei, nossa, agora eu tô aprendendo bioquímica. E foi muito bom todos os dias, assim, que eu sentava para estudar bioquímica e via que os resultados valiam a pena. Então foram provas que eu fiz consciente e foi muito legal. Eu fiquei muito feliz fazendo essas provas e essa matéria. Eu tive bioética, que foi uma matéria que tiveram muitas discussões, assim, que mexeram muito comigo, principalmente em relação ao estilo de vida que eu tô tendo agora, alimentar, né? Então a gente tocou em assuntos, em pontos que mexeram comigo, que me fizeram repensar e pensar cada vez mais que eu tava no caminho certo em relação ao veganismo e ao vegetarianismo. E foi uma matéria que me fez pensar também sobre filhos, e uma matéria que me fez quebrar um medo que eu tinha, que era discutir e mostrar minha opinião e falar, olha, é isso porque eu li, eu vi, e você pode ter sua opinião, e eu vou olhar para ela de uma maneira consciente e eu vou decidir qual é o melhor caminho para eu seguir, se eu devo concordar com você, se não devo, se eu devo pegar um pouquinho da sua informação e levar para mim e criar minha própria opinião. Então foi uma matéria que me mostrou muito a importância de você ter uma opinião, a importância de você ouvir os outros. Foi uma matéria muito importante, eu gostei muito de ter essa microbiologia e higiene, foram 2 matérias que entraram no 2º ano. E eu lembrei de outra, que foi imuno também, não posso esquecer. Mas microbio e higiene foram 2 matérias que entraram e foram muito legais. E vão continuar agora no 3º ano, são 2 provas que eu tenho agora. Olá! O que tá fazendo? Eu tô gravando vídeo. Você quer gravar comigo? Eu quero vídeo. Então vamos gravar. Senta aqui. E aí foram 2 matérias que eu gostei muito. Foram 2 matérias que eu gostei muito. Microbio foi uma matéria que eu precisei muito usar minha cabeça também para decorar. E higiene é uma matéria que eu preciso muito de leitura. E é uma matéria que me faz crescer cada dia, assim, porque eu preciso pensar o que eu tô fazendo. Você quer aparecer nessa parecida? E eu tenho que elaborar muito bem, porque é uma discussão na aula.
Não dá tchau, peraí que a gente tá gravando ainda. Além disso, eu tive imunologia, que foi a minha matéria favorita do segundo ano. E aí, então, imuno foi uma matéria que me deixou muito mais próxima da medicina. E isso foi muito legal, porque eu aprendi muita coisa. Aprendi como o meu corpo se organiza para enfrentar alergias e inflamações. Eu fiquei muito feliz. Foi uma matéria que me mostrou que eu tô no caminho certo. Também tive História da Medicina, que foi uma matéria, assim, um pouco chatinha, mas, assim, a gente acabou aprendendo como tudo começou, de onde tudo veio. Isso é muito legal, assim, como certos nomes vieram. E isso, assim, a matéria em si era chata, era difícil ter, mas foi legal, sabe? Ao mesmo tempo foi bem legal. O segundo ano foi mais tranquilo, também em questão de horário. Eu tive mais tempo pra almoçar, graças a Deus, foi muito bom isso. E eu também tive muito tempo pra me organizar e pensar quem sou eu, por que eu faço essas coisas e mudar muitas coisas, assim, em relação a acordar cedo e tudo. Mas eu vou falar mais das mudanças que me aconteceram durante esse segundo ano em outro vídeo. Tá? Mas vai sair esse mês ainda, durante o Veda, e eu espero muito que vocês estejam gostando do Veda, tá bom? Um grande beijo, até amanhã, paca pacá!